Nesse tutorial, nós vamos ver como fazer um aplicativo que consegue salvar valores. Isso quer dizer que você consegue acessar os seus valores mesmo que você feche seu aplicativo e abra novamente. Para isso, a gente vai usar um pequeno banco de dados que chama TinyDB. Como que ele é organizado? Bom, você pode pensar nele como se fosse uma planilha com duas colunas, uma de tags e outra de valores. Então, por exemplo, eu vou criar um banco de dados que no começo só vai ter uma tag, que vai ser caderno 1, e aqui vai ter algum valor, um texto, eu vou escrever olá nele. A ideia é que se você quiser criar outras tags, você pode colocar outros valores. Ok, então vamos ver como que a gente vai mexer com esse TinyDB. Então, como eu só tenho a tag caderno 1, eu vou colocar aqui uma caixa de texto, text box, para que o usuário consiga modificar o que está guardado aqui no valor. Ok, então para deixar ele um pouco maior, eu vou mexer aqui na altura e na largura. Ok, foi. Então, tá vendo? Agora a caixa de texto ficou grandona e eu vou colocar um botão para salvar. Ok, agora eu vou mexer na parte de blocos. E quando o botão 1 é apertado, eu vou então querer salvar. Deixa eu botar aqui então quando o botão clicar. E a outra coisa assim, quando eu abro o aplicativo, se o usuário já escreveu alguma coisa em alguma sessão anterior, ele tem que carregar o que o usuário escreveu. Então, eu vou usar esse aqui. Quando a tela 1 é inicializada, eu vou ter que recuperar esse texto. E quando o botão 1 for apertado, eu tenho que salvar o texto que está na caixa de texto para o meu banco de dados. Ok, então vamos ver aqui o que tem no TinyDB. Olha, como você pode ver, eu tenho esse getValue. Então, eu dou qual é o valor da tag, que no caso é caderno 1, e aí ele vai me devolver o que está aqui na segunda parte. Se não tiver nada ainda, ele vai simplesmente devolver vazio. Tá, o que eu tenho que fazer então com o texto aqui, esse olá? Eu tenho que colocar ele na caixa de texto. Então, eu vou pegar o set, o text box, o texto dela, para o que está no banco de dados. Isso é feito quando a tela é inicializada. Ok, agora salvar é o contrário. Eu vou pegar o que está na caixa de texto e colocar no banco de dados. Então, eu estou usando esse store value. Bom, o tag é caderno 1. E o texto que eu quero salvar é o que está aqui na caixa de texto. Pronto, é só isso. Vamos ver, vamos testar o nosso aplicativo. Bom, pessoal, eu instalei e abri o nosso aplicativo. E aqui, então, da primeira vez não tem nada, né? Porque você acabou de abrir. Eu vou escrever aqui, olá, salvar. Agora, vamos fechar o aplicativo e abrir de novo para ver se ele realmente salvou. Como você pode ver, ele realmente salvou aqui. Nossa, se eu salvar de novo e fechar e abrir, você pode ver que ele vai salvando realmente o que eu estou escrevendo. Nessa segunda parte, nós vamos ver como lidar com várias tags. Então, por exemplo, suponha que eu não quero só ter um caderno, eu quero poder ter mais de um caderno. Então, digamos, um caderno 2, com algum outro texto. Eu posso ter um caderno 3. Eu quero ter a habilidade de criar novos cadernos no meu aplicativo. Então, eu poderia fazer tudo numa tela só, mas eu quero mostrar também para vocês o que acontece quando você vai de uma tela para outra. Eu vou, então, aqui adicionar um botão. Deixa eu botar ele aqui embaixo. E eu vou escrever nele outro.
Ok. E quando eu clicar nesse botão, eu quero ir para uma segunda tela. Então, eu vou adicionar uma tela, ó, tela 2. Então, como você pode ver aqui, agora tem a tela 1 e a tela 2. Já vou arrumar esse botão, então, quando eu clico no botão 2, clico, o que eu quero é que ele vá para a tela 2. Então, eu vou aqui no controle, abro outra tela, e aqui você tem que pôr o nome da tela. Então, Screen 2, feito. Agora eu vou para a tela 2. A tela 2, ela vai ter que ter a lista dos cadernos que já existem, deve mostrar o caderno que foi selecionado, e ele também deve poder criar um novo caderno. Então, eu vou usar esse aqui que chama Spinner, porque ele aparece uma lista. Por enquanto, eu só vou deixar aqui... Aliás, eu não vou deixar nada. No começo, eu vou deixar ele vazio. Eu vou colocar, então, uma caixa de texto. Eu vou arrumar de novo a altura e a largura delas. Ok, um botão para salvar o que está escrito. E um botão para criar um novo caderno. Ok, então, o que que o nosso... Como que vão ser os blocos? Primeiro, eu gostaria de preencher essa listinha, né, com os cadernos que já existem. Então, quando a tela é ligada, inicializa, eu vou pegar o spinner, esse. O que eu tenho que fazer é mudar os elementos que estão na lista. Então, eu vou pegar os elementos. E o que eu quero que sejam os elementos? Eu quero que sejam os tags, né? Então, caderno 1, caderno 2, todos os que eu for adicionando. No começo só vai ter o caderno 1. Então, aqui eu vou colocar como sendo... esqueci de colocar, obviamente, o banco de dados. Aí você fala, mas esse banco de dados é o mesmo banco de dados que o da outra tela? É o mesmo banco de dados. Então, quando você cria um banco de dados no seu aplicativo, ele aparece, desde que você adicione, né, que foi o que eu esqueci de fazer, em todas as telas. Tá, então o que que eu quero que o nosso banco de dados faça? Eu quero pegar os tags, né, então a coluna com o nome dos cadernos. Ok, agora ele vai fazer isso. Agora, quando o usuário pega e seleciona um caderno, o que eu quero fazer? Eu quero que apareça aqui na caixa de texto o conteúdo do caderno, certo? Então, o que eu vou fazer? Então, quando eu selecionei, então o nome do caderno vai estar aqui nessa seleção. Eu acho que é um pouco mais fácil ter uma variável global aqui que vai indicar qual é o caderno que eu estou usando atualmente. Então, eu vou escrever aqui, caderno. E eu vou colocar, então, o caderno como sendo a seleção. Tá, então, e agora o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar a caixa de texto, que nem lá da outra tela, basicamente. Eu vou pegar o texto dela. E eu quero recuperar o que está no meu caderno. Então, eu tenho que chamar o banco de dados, o getValue, com o meu caderno. Agora, quando eu boto salvar, que é o botão 1, eu vou fazer a mesma coisa que antes, aqui na tela 1. Eu vou ter que pegar e guardar um valor onde? Aqui que eu uso o meu caderno, tá vendo? Vou pegar o meu caderno atual e eu vou colocar o texto, que está aqui na caixa de texto. Acho que eu vou inicializar o nosso caderno para vazio no começo.
Ok, agora, é claro que eu não estou fazendo todo o controle de erro que eu devia fazer aqui, isso fica para você, porque, por exemplo, se ele não escolheu nenhum caderno, ele começa a escrever na caixa de texto, ele manda salvar, talvez, ou você devia não deixar ele fazer isso, o usuário, ou você devia pedir um nome de um caderno novo, não sei. Ok, então o que falta agora é poder adicionar novos cadernos. Então eu vou, que está aqui no botão 2, né? O botão de salvar, de novo caderno, que é esse botão aqui. Tá, então o que que o caderno, o que que é esse, como que eu vou criar um novo caderno? Basicamente, o que eu tenho que fazer é adicionar o nome do novo caderno na lista. Eu devo, e eu devo também adicionar uma coluna, desculpa, aqui, com o novo nome do caderno. Mesmo que seja assim, sabe, caderno 3 e vazio, porque o caderno está criado. Então, para o usuário passar esse nome para a gente, eu vou usar o notificador, porque aí aparece uma janelinha pedindo o nome. Notificador. Então, eu vou usar tem vários tipos, você pode procurar no manual o que eles querem dizer. Eu vou usar esse aqui porque esse aqui deixa o usuário digitar um texto. Eu preciso escrever alguma coisa para ele, né? Então eu vou colocar aqui novo. E aí que eu vou escrever e digite o nome do novo caderno. Isso vai aparecer a janelinha. Agora, a gente tem que esperar que o usuário digite uma coisa na janelinha. Por isso que você usa o próprio notificador, que ele sabe quando isso acontece. Ó. Quando o notificador recebe o texto aparece nesse response. Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai pegar o caderno e a gente vai setar para a resposta dele. E aí, eu preciso, então, guardar no caderno. Eu devo criar um novo caderno que eu vou guardar por enquanto vazio. É como se eu não botei nenhum valor, mas ele já está lá. Bom, o que mais? Eu tenho que colocar ele na lista de cadernos. Então, eu simplesmente vou ser preguiçosa, eu vou colocar aqui, ó. Eu vou pedir para ele olhar de novo as tags do banco de dados. Eu preciso zerar a caixa de texto, né? Porque a caixa de texto ela tem que ficar vazia agora, porque é um novo caderno. E é isso. Acho que nós temos já todos os elementos. Vamos então testar o nosso aplicativo. Pessoal, faltou fazer só uma coisa aqui no nosso código, que foi, além de adicionar o nosso caderno para os elementos da lista, também falta selecionar ele como o elemento da lista. Então, eu vou pegar aqui, spinner, seleção, e eu vou setar a seleção para ser o nosso caderno. Ok. E eu também vou, então, pegar o... Tá, isso aqui está perfeito. A outra coisa aqui, talvez, em vez de deixar como caderno, sendo vazio, acho que eu vou deixar ele selecionando como caderno 1 primeiro. Então, ele já vai loadar o caderno 1 direto. E eu também vou botar o caderno 1 aqui na caixa de texto. Assim o aplicativo vai ter um comportamento um pouquinho melhor. Ok, vamos então agora realmente testar o nosso aplicativo. Bom, pessoal, vamos então aqui testar o nosso aplicativo. Eu vou clicar em outro. Então, ele começa loadando o caderno 1. Eu já tinha criado alguns cadernos, como você pode ver. Então, o caderno 2, caderno 3. Eu posso criar um novo caderno.
outro. Posso escrever alguma coisa aqui. Olá, de novo. Salvar. Fechar ele. Então, de novo, se eu quiser acessar ele, ó, agora ele aparece na lista. E ele tá salvo como a gente queria.